Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, seguidores do nosso canal Notícias Top e também apoiadores do presidente Bolsonaro. Eu falo presidente porque ele é o presidente do meu coração. Se também ele é o presidente do seu coração, já vai deixando aqui nos comentários. Porque aqui no Notícias Top vocês vão ficar sempre muito bem informados sobre tudo que está acontecendo no governo, no momento atual do nosso país e também nos bastidores de Brasília. Gente, a perseguição àqueles apoiadores do ex-presidente Bolsonaro está cada vez pior. Vou começar com uma notícia que envolve a CPMI e que tem a ver com o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro e também o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Na verdade, essa perseguição ferrenha a todos aqueles que estavam com Bolsonaro, que o apoiaram, está cada vez maior. E olha a notícia que eu vou dar para vocês agora, porque segundo a Pleno News, a notícia é o seguinte: CPMI aprova quebra de sigilos de Mauro Cid e Anderson Torres. Então, por que não aprovar a quebra de sigilo do general G. Dias, do ministro da Justiça? Bom, mas aqueles que estão apoiando o ex-presidente Bolsonaro, com certeza tudo vai ser aprovado, né? Em sessão desta quinta-feira, dia 3, a CPMI do dia 8 de janeiro aprovou a quebra de sigilo de alguns nomes supostamente envolvidos na trama. Dentre eles, o ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, e o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e também ex-ministro da Justiça e também ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Quanto ao tenente-coronel Mauro Cid, que esteve na CPMI recentemente para depor, mas decidiu fazer uso do direito de ficar em silêncio. O colegiado aprovou a quebra dos sigilos do bancário, fiscal, telefônico e telemático. No caso de Anderson Torres, a comissão optou pela quebra do sigilo telefônico de mensagem. Até que, enfim, o presidente do Senado teve uma posição forte em relação ao STF. E olha o que diz essa notícia. Na Pleno News, olha o que disse Pacheco: descriminalização de drogas pelo STF é equívoco grave. O presidente do Senado deu declarações nesta quarta-feira. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, definiu como um equívoco grave a possibilidade de descriminalização no porte de drogas para consumo pessoal, por decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF. O julgamento nesse sentido foi retomado nesta quarta-feira, dia 2, pelo Tribunal Suspenso depois de 4 votos a favor da descriminalização. Segundo Pacheco, cabe exclusivamente ao Congresso Nacional discutir a questão. É uma decisão do STF e não pode ser contrariada à lei vigente. Olha o que disse Pacheco. Vem comigo assistir. Eu quero comunicar ao plenário que a Advocacia Geral do Senado, por provocação da presidência, está a elaborar uma peça recursal de embargo de declaração no primeiro momento, em função da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, que tem, obviamente, o cumprimento de um papel jurídico que cabe à Advocacia do Senado, por provocação da presidência do Senado, fazê-lo, mas também uma afirmação de cunho político de que as decisões tomadas pelo Congresso Nacional precisam ser respeitadas, porque elas decorrem de uma opção política por aqueles que foram eleitos pelo voto popular. Segundo ponto que eu gostaria de tratar, a partir das provocações aqui feitas, e especialmente o senador Rogério Marinho, o senador Márcio Bittar, senador Marcos Rogério, senador Eduardo Girão, senador Magno Malta, ontem o senador Flávio Arnes, quanto à questão da descriminalização do porte para uso de drogas, que é um crime previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas do Brasil. Eu externei minha posição ontem, eu não vou repetir todo o raciocínio que fiz em relação a esse tema, mas, de fato, houve, a partir da concepção de uma lei antidrogas, também uma opção política de se prever o crime de tráfico de drogas com a pena a ele cominada, naquelas modalidades todas que estão na lei, e de prever também a criminalização do porte para uso de drogas. Se pretender legalizar ou descriminalizar, que é uma tese que pode ser sustentada por aqueles que defendem que a questão é mais de saúde pública do que uma questão judicial ou uma questão penal, o foro de definição desta realidade é o Congresso Nacional Brasileiro. Parabéns, presidente! E
De fato, eu soube agora da suspensão do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, já com 4 votos de ministros do Supremo em relação a essa descriminalização. Mas o fato é que o grande questionamento em termos práticos quanto a isso é de que esta decisão judicial, num caso concreto de recurso extraordinário, que tem um efeito geral para toda a sociedade brasileira, indaga-se, ao se permitir ou ao se legalizar o porte de drogas para uso pessoal, de quem se irá comprar a droga? De um traficante de drogas que pratica um crime gravíssimo equiparado a hediondo. E isso acaba gerando uma perplexidade enorme, porque, diferentemente de outros países que se programaram para essa legalização e o fizeram com discussão política, através de lei, permitindo, então, uma cadeia de fornecimento da maconha, especialmente, como é o caso do Uruguai, como é o caso da Espanha, há uma organização e um programa de saúde pública que compreende, primeiro, a premissa fundamental de que isso pode ser ruim para a saúde, especialmente de jovens. E, em sendo, é preciso que haja, obviamente, um controle desse uso, como há um controle de medicamentos, por exemplo. Portanto, eu considero que uma decisão num caso concreto de descriminalização de um tipo penal criado a partir de uma discussão no Congresso Nacional que elaborou uma lei, amíngua e sem a criação de um programa de saúde pública governamental a partir da discussão no Congresso Nacional, é uma invasão de competência do Poder Legislativo. Verdadeiramente penso isso, externo, como já externei e continuarei externando aos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal esse posicionamento, para que haja, por parte do Judiciário brasileiro, estamos aqui a votar inúmeros membros do CNMP, inclusive oriundos do Judiciário, que haja uma compreensão de que as discussões políticas de uma nação, especialmente que compreendam a realidade do presente, as perspectivas de futuro, se dão através da política e que a arena política é feita por políticos e que aos juízes, a quem eu tenho um imenso respeito, e todos são testemunha aqui, do apreço, do respeito que tenho ao Judiciário e ao Supremo Tribunal Federal Brasileiro, muitas vezes injustamente atacado por diversos segmentos, inclusive do Congresso Nacional, e digo injustamente porque diversas vezes o Supremo Tribunal Federal cumpriu o seu dever de cumprimento e de guardião da Constituição Federal, mas não posso deixar de apontar aquilo que reputo um equívoco grave, uma invasão da competência do Poder Legislativo que se dá na discussão do piso nacional da enfermagem e na questão da descriminalização do porte para uso